Ok, moçada, vamos falar agora de normas gerais de circulação e conduta. É uma aula, uma revisão um pouco extensa. Não vou falar de todos os artigos aqui, eu vou pincelar alguns para falarmos, mas não exime você de estudar todos os artigos, ok? Tudo que prevê aí na nosso conteúdo programático da apostila. Eu só peguei alguns, mas você estude todos aí, por favor. Vamos lá. Primeiro, fazermos a diferenciação entre parada e estacionamento, operação de carga e descarga. O que é parada, então? É a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Essa parada. Então, aí o que a gente já pode ver? Então, a parada vai ser proibida nos locais onde há essas placas aí, onde não é permitido parar e estacionar. Que normalmente a regra é proibido estacionar, mas o que se deixa livre aí é normalmente a parada. Então, mas quando houver a parada e estacionamento não sendo permitido, claro, não vai ser permitida a parada aí. A exemplo aqui, no aeroporto Santos Dumont, as placas aí não permitem o estacionamento, mas a parada, que é para embarque e desembarque de passageiros, ela é permitida. O que é o estacionamento, então? O estacionamento é a imobilização pelo tempo superior a essa parada. Então, existem 3 tipos de locais: o que é proibido estacionar, o que é proibido parar e estacionar, e o que é permitido estacionar, porém com regulamentação. Por exemplo, aqui nós temos a R6A, que é proibido estacionar, a R6C, proibido parar e estacionar, e a R6B, que é permitido o estacionamento, porém sempre vem com uma regulamentação, que, por exemplo, debaixo de pontes, viadutos, não é permitido estacionar. Porém, quando houver uma placa dessa, regulamentar, nesse local, o órgão executivo lá diz que nesse local pode estacionar. Então, ele tem que vir com uma regulamentação. E também pode vir acompanhado de uma informação complementar, dizendo os dias, horários, o local que inicia, o local que termina, ou a proibição do estacionamento. Outros mais aí. Aqui, por exemplo, eu posso estacionar antes dessa placa? Depende. Por quê? Porque o sinal R6A, que é proibido estacionar, tem validade ao longo da face da quadra ou do trecho sinalizado antes e após da placa. Mas, calma lá, senhores. A resolução do CONTRAN, o manual de sinalização vertical, ele prevê que numa quadra, por exemplo, até 60 metros só. Tá bom? Então, numa quadra até 60 metros, se eu tenho uma placa de proibido estacionar, ela vai valer para toda essa quadra aí. Então, por isso que nós precisamos ficar de olho. Aqui fica muito claro para nós que não pode estacionar aqui num ponto de ônibus. Não podemos estacionar. Tem até aqui abaixo no local aqui que a placa vertical, que é proibido estacionar. Mas eu posso parar? Por óbvio que sim, eu posso parar sim, porque a parada é o tempo estritamente necessário para embarque e desembarque. O que é interrupção de marcha, então? É a imobilização do veículo para atender uma circunstância momentânea no trânsito, por exemplo, uma operação de pare e siga, uma parada obrigatória por conta da travessia de um pedestre, ou mesmo você dá a preferência a um pedestre que já iniciou a travessia, é uma interrupção de marcha. Um semáforo na cor vermelha aí denotando para você também interromper a sua marcha. Isso é imobilização do veículo para atender a circunstância momentânea. E o que é uma operação de carga e descarga? É o carregamento ou descarregamento de animais ou carga. Então, a operação de carga e descarga é considerada estacionamento para todos os fins. Então, temos que realizar essa operação de carga e descarga nos locais que permitam o estacionamento. Muito que bem. Ali, às vezes, as pessoas levam alguns animais pequenos, em seu veículo,
ou as compras, por exemplo, de um supermercado, acabam tendo que parar nesses locais, aí onde é permitido o estacionamento. Muito que bem. E aí as bagagens, né? Você deve estar perguntando, como que nós vamos enquadrar essa questão das bagagens? Primeiro, a gente fez uma diferenciação entre parada e estacionamento, para ficar claro para nós. Agora, existe uma diferença sutil não, muito clara entre veículo de passeio e veículo de carga. E o veículo de carga são realmente para cargas que se diferenciam das bagagens em si. E para fins só de exemplificarmos, por exemplo, o transporte de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, enfim, e um transporte de casal com várias malas. Normalmente, para descermos essa pessoa com mobilidade reduzida, requer um tempo, que às vezes vai ser muito maior que um casal que está transportando 5 malas, tá? Então, o que nós deixamos claro aqui, que as bagagens elas são vinculadas aos passageiros. Então, é vinculado sim, as bagagens que estão acompanhando aí a pessoa no embarque e desembarque, elas também fazem parte dessa parada. Bom, aí as demais normas gerais de circulação e conduta, então elas vão obrigar, proibir e vão permitir algo para os motoristas, para os usuários das vias, tá? E ele começa aí no artigo 26, que o usuário da via terrestre deve abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito do veículo, abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, tá? Todas as ações, omissões, as condutas que tornam o trânsito perigoso, colocam em perigo, elas devem ser evitadas. Nós devemos nos abster dessas condutas aí, para que façamos um trânsito mais seguro. O artigo 27, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deve verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório e combustível suficiente. Obrigação aí também. Somente para conhecimento, eu trouxe aqui a resolução que fala de equipamentos obrigatórios, quem quiser acessar. E também o que dispõe sobre pneus em veículos. O 28. O condutor deve a todo momento dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança. Então, cuidados indispensáveis à segurança, domínio do veículo, é nada mais do que ajustes necessários para uma condução, uma dirigibilidade adequada. Os senhores e as senhoras estão aprendendo com certeza aí na habilitação complementar de condução de viatura, essa matéria correlata, que trata realmente de uma condução da direção policial preventiva, tá? Então, ajuste dos espelhos, ajuste dos bancos, pegada no volante, tudo isso aí denota uma condução mais segura, muito mais tranquila, tá? E o artigo 28 ele vai remeter para o artigo 169 do Código de Trânsito, que é dirigir sem atenção, sem os cuidados indispensáveis à segurança. E aqui eu trouxe alguns exemplos que a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito traz para a gente. Por exemplo, se o motociclista estiver com a presilha da jugular aqui solta, é também infração do artigo 169. O caçambeiro lá deixou de bascular, deixou de abaixar aí a caçamba, então é infração do artigo 169. O condutor do transporte coletivo de passageiro transitou com a porta aberta, é também infração do artigo 169. Artigo 29 vai obedecer algumas regras. O trânsito far-se-á pelo lado direito da via e as exceções devidamente deverão ser sinalizadas. Por exemplo, nós temos aí que o trânsito se fará pelo lado direito da via, mas as exceções por exemplo, as chamadas mãos inglesas que nós temos em alguns municípios, se elas estiverem devidamente sinalizadas, o órgão de trânsito permitir, assim pode ser realizado. E o condutor deve guardar a distância de segurança lateral, frontal
entre os seus e demais veículos. O que mais também? Quando veículos transitando por fluxo que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Vamos lá, então as regras de preferência nós vamos estudar agora. Quais são as regras de preferência? No caso de apenas um fluxo proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então veio da rodovia, quando não sinalizado, então tem preferência quem está na rodovia. Tá aqui, trouxe um exemplo. Então aquele que estiver saindo dessa estrada, aí vai ter que parar, porque quem está na rodovia tem a preferência. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, o que mais? Aqui, ó. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Então quem estiver dentro da rotatória vai ter a preferência. Então quem tem a preferência hoje aqui dentro da rotatória são esses veículos aqui. O que mais? Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então o que significa? Quem que vai ter a preferência? Essa motocicleta ou esse veículo? Tá? No caso, o motociclista vai observar o condutor desse outro veículo e vai dar preferência a ele. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, vai ser esse condutor ou esse motociclista. Então vai ser esse motociclista quem vai ter a preferência. Outro caso aqui, cruzamento não sinalizado, quem vai ter preferência? No caso aqui, o primeiro vai observar para o segundo e eles vão observar que o motociclista é quem vai ter a preferência. Então, para a gente finalizar essa regra de preferência, nós precisamos ver: tem sinalização? Então, se tem sinalização, obedeça a sinalização. É rodovia? Bom, se for rodovia, então, e não sinalizado, quem vem pela rodovia tem a preferência. É rotatória? Então quem está dentro da rotatória tem a preferência. Então, aí se não se enquadrar em nenhum desses casos, enquadra-se nos demais casos, tá? É questão de quem vem pela direita. Bom, o que mais? Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação, são as da direita destinadas aos deslocamentos de veículos mais lentos de maior porte, e as da esquerda para ultrapassar o deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então tá aqui, você está empreendendo uma velocidade maior, está pela faixa da esquerda. Aí tem um abençoado que está também pela faixa da esquerda, mas eu estou na velocidade da via, a velocidade da via é de 110 km por hora, eu não vou sair da faixa da esquerda. Você é obrigado, esse abençoado é obrigado a sair da faixa da esquerda para permitir a ultrapassagem dos veículos que estão em maior velocidade. Não importa, porque o instrumento medidor para aferir velocidade máxima é o radar, em pontos homologados, né, de maneira portátil na mão dos agentes da autoridade de trânsito e tudo mais. Então você é obrigado a sair. Se não sai, é infração também. Bom, o trânsito de veículos sobre passeios, calçados não concessionários só pode ocorrer para que se adentre ou saia dos imóveis. Bom, aí só vamos fazer uma diferenciação entre calçada e passeio. Calçada é a parte da via segregada em nível diferente, não destinada à circulação de veículo, é o todo, tá? E o passeio? O passeio é parte dessa calçada, tá? Ou da pista de rolamento, separado, pintura, elemento físico, livre de interferência, destinado à circulação exclusiva de pedestre. Não existe uma diferença entre calçada e passeio. Bom, vamos ver na prática aqui o que é então aqui a calçada. A calçada é todo esse conjunto aqui, tá? Está num nível diferente da pista de rolamento. E o passeio não, o passeio ele já está dentro da calçada, dentro do que chamamos de calçada, mas ele é exclusivo para que os pedestres transitem aí. Outro exemplo aqui, isso é calçada, tá? E isso já é o passeio. Então os veículos só podem
passar pela calçada, pelo passeio, para que se adentre a um móvel lindeiro. O que mais? Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem. Esses veículos precedidos de batedores, eles obedecem tudo ao CTB, tá? A única prerrogativa deles é a prioridade de passagem. E os veículos agora relacionados a nós, os veículos destinados a socorro de incêndio, salvamento de polícia, fiscalização, operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência, de policiamento extensivo de preservação da ordem pública. Tá? Então são esses aí 5 tipos de veículos, tá? Que quando em serviço de urgência, policiamento extensivo ou de preservação da ordem pública gozam dessa livre circulação, parada e estacionamento. São 6 veículos de emergência aqui, ó, que nós vimos, tá? Socorro de incêndio, salvamento, de polícia, de fiscalização de trânsito, de operação de trânsito, as ambulâncias. E também temos aqui os de salvamento difuso, que são inclusos pela resolução 970 do CONTRAN, e os veículos de transporte de preso, que agora, na verdade, eles são veículos de polícia, porque a polícia penal foi inclusa aí no rol do 144 da Constituição Federal, tá bom? Os veículos de transporte de preso agora pertencem à polícia penal, então eles são veículos de polícia. Bom, aí quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação estiverem acionados, tá, indicando proximidade do veículo, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Então, os veículos devem sair mesmo quando há uma emergência, uma urgência ser atendida. Os pedestres, quando eles ouvirem esse alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passado pelo local. Então, o uso de dispositivos de alarme sonoro de iluminação intermitente só pode ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência. O que mais? A prioridade de passagem na via e no cruzamento deve se dar com velocidade reduzida, com os devidos cuidados de segurança obedecidas às mais normas neste código. Por quê? Porque nós não temos a exclusividade no trânsito, pessoal. Nós da polícia não temos a exclusividade no trânsito, e sim a prioridade quando do atendimento de ocorrência. Então nós precisamos ser exemplos, nós precisamos seguir as leis de trânsito, tá? Tem outras vidas também que estão inseridas nesse contexto, principalmente aí os grupos mais vulneráveis, né, que às vezes não conseguem perceber com facilidade a aproximação da polícia, mesmo em situação de emergência, crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, que precisam realmente de uma acessibilidade um pouco mais especial. Então nós precisamos cuidar da vida, a defesa da vida é o nosso norte, tá? Então, os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento. Então, por exemplo, aqui, considera-se veículo de utilidade pública os veículos das companhias de energia elétrica e telecomunicações, saneamento, transporte de valores, coleta de lixo, remoção de veículos. Esses são veículos também de utilidade pública, só que eles gozam do que? De livre parada e estacionamento, não de circulação, tá? Livre parada e estacionamento. Então, se nós temos aí um caminhão do lixo parado num local que não é permitido pela regulamentação, mas ele está efetuando o serviço, tá ok, tá? Ele tem livre parada e estacionamento. As regras de ultrapassagem também. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deve ser feita pela esquerda, sempre, tá? Exceto quando o veículo ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de ultrapassar, de entrar, né, à esquerda. Aí sim a ultrapassagem pela direita é permitida. Mas todo condutor antes de efetuar uma ultrapassagem aqui, ele deve se certificar do que, pessoal? Que nenhum condutor que vem atrás já começou essa ultrapassagem. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não há indicado o propósito de ultrapassar o terceiro, e a faixa de trânsito esteja livre, tá? Uma extensão suficiente para que sua manobra não
põe em perigo ou obstrui o trânsito que vem no sentido contrário. Ou seja, a faixa seccionada tem que estar numa extensão para que ele possa iniciar e terminar sua manobra de ultrapassagem. E a manobra de ultrapassagem é aquela que você sai para a faixa contrária e retorna, ok? E aí, ainda, indicar com antecedência a manobra pretendida, ou seja, precisa sinalizar, tá, com a luz indicadora. Precisa se afastar os demais aí que ele ultrapasse de forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Ó, eu não posso andar colado com o veículo. O que mais? E aí retomar, após essa manobra, retomar a faixa de trânsito de origem, tá? Adotando sempre cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que você ultrapassou. Então é isso. A faixa seccionada, ela tem que estar livre numa extensão suficiente. Ah, mas eu só terminei a minha manobra de ultrapassagem na faixa contínua. Não, não pode. Ela precisa estar livre numa extensão suficiente para você começar e terminar. O que mais? Os veículos situados sobre trilho terão preferência de passagem, tá? Por motivos óbvios, né, pessoal? Ele não tem possibilidade aí de reter facilmente o seu veículo. Ele é um veículo muito pesado, muito extenso, e a visibilidade também que ele tem acaba sendo bem reduzida. Então, a inobservância desse direito de preferência de passagem aos veículos se deslocam sobre o trilho, além de acarretar um risco de graves danos, configura infração de trânsito toda vez que você não respeita esse direito de preferência. Parágrafo 2º aí do artigo 29, ele fala que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. O que isso vai significar? Que o maior sempre vai cuidar do menor no trânsito. Os maiores cuidam dos veículos de menores portes, os motorizados pelos não motorizados e todos pelo pedestre. Então compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previsto aí para os veículos de emergência e urgência. Eu coloquei aqui a resolução para quem quiser acessar. E que mais também? Se estiver, o artigo 30, todo condutor ao perceber que o outro que segue tem um propósito de ultrapassá-lo, tá? Eu observei que tem alguém com o propósito de me ultrapassar. Então, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Ou seja, um veículo à minha retaguarda. Eu estou na faixa da direita, da esquerda, perdão. Eu estou na velocidade da via e decido não sair. Ah, não, eu não vou sair porque eu estou na velocidade da via. Então, ele que voe, que ultrapasse, saísse mais cedo. Não, você é obrigado a sair. Então o código de trânsito está me obrigando. Então, se ele tem o propósito de me ultrapassar, eu tenho que me deslocar para a direita sem acelerar a marcha. Tem muita gente que faz isso. Eu já flagrei por diversas vezes aqui nas nossas na nossa atividade diária aqui das rodovias. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Então, os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que o veículo ultrapasse possa se intercalar na fila. Ou seja, não pode andar colado, né, pessoal? Precisa realmente ter um espaço suficiente para quem ultrapassa aí se intercale nesse meio. Artigo 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, tá, efetuando embarque ou desembarque de passageiro, ele está obrigando reduzir a velocidade dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Tá? Então ele deve reduzir ou parar o veículo. 32. Então não pode haver ultrapassagem do que? Em vias com duplo sentido de circulação e pista única, nos trechos em curvas, em aclives sem visibilidade suficiente, nas passagens em níveis, ponte, viaduto, na travessia de pedestres, tá?
exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Nas intersecções suas proximidades, o condutor não pode realizar ultrapassagem. Então aí, uma intersecção e as proximidades. Olha assim, as proximidades das intersecções, como são sinalizadas, tá vendo? Nós temos aí as linhas duplas, a linha contínua na cor amarela ou na cor branca. Sempre a linha contínua vai indicar que você não pode realizar esse deslocamento lateral, não pode mudar de faixa. Então a dupla contínua aqui na cor amarela, do lado direito, a dupla contínua, simples contínua na cor branca aqui, nas proximidades dos cruzamentos também, tá? Então percebe assim que está atendendo realmente o que preconiza a norma geral do CTB. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deve indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência. Então precisa de maneira clara aqui, precisa dar seta, tá? Luz indicadora precisa estar funcionando no seu veículo. Então tá aqui, ou por seta ou mediante gesto de braço. Então, o condutor que for ingressar numa via precedente de um lote de lindeira, essa via deve dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Então, esses aqui vão ter a preferência antes desse veículo vermelho aqui sair da via, sair para a via. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deve ser feita nos locais apropriados. E onde esse não existir, o condutor deve aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Nas vias urbanas, a operação de retorno deve ser feita nos locais para isso determinado, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados. Então, se eu tenho essas duas regulamentações, por exemplo, aqui no canto superior esquerdo, proibido retornar à direita, eu não posso fazer o retorno aqui, né? Então, os locais apropriados devem estar sinalizados. Ou quando não estiverem sinalizados, nós podemos fazer em locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. O uso de luzes também vai obedecer aqui o seguinte. O condutor vai manter acesos os faróis dos veículos por meio da utilização da luz baixa, tá? Da luz baixa deve utilizar o quê? À noite e mesmo durante o dia em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Então deve se ligar a luz baixa. Ah, mas é durante o dia e pista dupla, mas está chovendo, tem que ligar a luz baixa. Isso é uma luz baixa, tá? Dei um exemplo aqui. Isso não é a luz baixa, isso é a luz de posição do veículo, não é a luz baixa. E a luz diurna de rodagem, a DRL, ela substitui o farol baixo. O que mais? O condutor vai utilizar o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações e situações de emergência, quando a regulamentação da via assim determinar. Situações de emergência, nós sabemos, ou quando a regulamentação da via, o órgão de trânsito falou que assim, nesse local é permitido o estacionamento, mas desde que esteja com o pisca-alerta ligado e pelo tempo máximo de 15 minutos. Então, esses são os casos aqui. O que mais também? Os veículos de transporte coletivo de passageiro, quando circularem em faixas ou pista a ele destinada, e a motocicletas. Aqui. E ele fala aqui, ó, durante o dia e a noite. Então, a todo momento aí, as motocicletas devem estar com os faróis baixos acionados. Os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis. O que mais também? O condutor do veículo só pode fazer uso de buzina quando? Para fazer a advertência necessária a fim de evitar sinistro, fora das áreas urbanas quando for conveniente advertir a um condutor que tem o propósito de ultrapassá-lo. Tá bom? Então não é para dar oi para o guarda, é para realmente utilizar nesse propósito. Nenhum condutor deve frear bruscamente seu veículo, salvo razões de segurança. E a gente entende o porquê, né?